Jessica Mitford era a segunda mais jovem das 6 irmãs Mitford. Desde a adolescência, ela se considerava um espírito rebelde, reagindo contra o fascínio de sua família pelo fascismo ao lutar pela causa comunista na Guerra Civil Espanhola. Depois ela se mudou para os Estados Unidos, onde se estabeleceu como uma das grandes jornalistas investigativas do século XX. Venha explorar a história dela comigo. Jessica Lucy Freeman Mitford, que seria conhecida como Decca por aqueles que a conheciam desde seus primeiros anos, nasceu em 11 de setembro de 1917 na mansão Astor, em Oxfordshire. O pai de Jessica era David Bertrand Ogilvy Freeman Mitford, segundo o Barão Risdale, enquanto sua mãe era Sidney Bowles, que vinha de uma família política e empresarial proeminente que havia fundado revistas notáveis. Consequentemente, Jessica cresceu em uma família ligada à escrita e publicação, contextos que mudariam profundamente sua vida. Jessica também nasceu em uma família numerosa. Ela tinha 4 irmãs mais velhas, Nancy, Pamela, Diana e Unity, e um irmão, Tom, enquanto mais uma irmã, Deborah, nasceu em 1920. Jessica e seus irmãos tiveram uma criação um tanto disfuncional. Seus pais excêntricos os educaram principalmente em casa. Embora na época em que Jessica nasceu, essa ideia já estava um pouco flexibilizada. Jessica teve escolaridade formal limitada, apesar de ter sido principalmente autodidata em suas leituras e opiniões políticas. No início da década de 1930, quando Jessica entrou na adolescência, a família Mitford ficava cada vez mais dividida politicamente. As irmãs Mitford do meio, Diana e Unity, e o único irmão, Tom, eram defensores do fascismo. Além disso, quando Diana começou um relacionamento com Oswald Mosley, o líder da União Britânica de Fascistas, em 1932, os laços familiares com o fascismo britânico se tornaram reais. De fato, a partir de 1933, Diana e Unity passavam cada vez mais tempo na Alemanha, participando de reuniões nazistas e convivendo com Hitler e outros líderes do partido nazista. Isso se manifestou em casa, em Oxfordshire, onde Jessica e Unity, que tinham idades próximas, se tornaram antagônicas quando Jessica passou a favorecer mais o socialismo e o comunismo, o inimigo ideológico do fascismo. Como resultado, ela era chamada de ovelha vermelha da família. Na primavera de 1937, Jessica, com só 19 anos, ganhou destaque nas manchetes britânicas. Pouco antes disso, ela conheceu e rapidamente se apaixonou por Esmond Romilly, um socialista britânico, antifascista e sobrinho por afinidade de Winston Churchill, futuro primeiro-ministro britânico e líder na guerra. Mitford e Romilly apareceram nos jornais na primavera após fugirem da Grã-Bretanha para a Espanha, apoiando o movimento comunista e republicano na Guerra Civil contra os nacionalistas, que acabariam ficando sob o comando absoluto do general Francisco Franco. Jessica e Esmond chegaram à Espanha mais tarde naquela primavera e ficaram lá, mesmo com o envio de um navio de guerra britânico à região, tentando resgatar a filha de um aristocrata britânico e o sobrinho por afinidade de um dos principais líderes políticos do país. No entanto, assim que seus vistos espanhóis foram ameaçados de revogação, eles aceitaram voltar para a França atravessando a fronteira. Lá, eles se casaram em uma cerimônia civil em Bayonne, em 18 de maio de 1937. O jovem casal ficou um tempo na França, esperando voltar à Espanha para cobrir a guerra, mas acabou abandonando esse objetivo. Eles voltaram a Londres, onde Esmond trabalhou no livro de Memórias Boadilla, um relato de seu tempo com a brigada inglesa lutando ao lado dos comunistas na Espanha em 1936, antes de Jessica acompanhá-lo nas viagens. Lá, moraram no East End, em um apartamento arranjado por um amigo de Esmond. Tragicamente, uma filha chamada Jessica, em homenagem à mãe, que nasceu em dezembro de 1937, morreu em maio do ano seguinte, vítima de surto de sarampo em Londres. Jessica e Esmond não ficaram muito tempo na Inglaterra após retornarem. Em fevereiro de 1939, eles emigraram para os Estados Unidos, onde viveram uma vida itinerante e praticamente sem dinheiro, apesar de suas origens abastadas. Eles se mudaram para Greenwich Village, Nova York, que já estava desenvolvendo sua reputação como um reduto boêmio no sul de Manhattan. Lá, Jessica trabalhou por pouco tempo em uma casa de moda, enquanto Esmond buscava emprego como jornalista. Esse breve período terminou com o início da Segunda Guerra Mundial na Europa
Em setembro de 1939, quando os fascistas que Jessica sempre repudiou entraram em guerra com seu país, Esmond foi imediatamente para o Canadá para se alistar na Força Aérea Real Canadense. Jessica viveu os primeiros anos da guerra com Virginia e Clifford Durr, dois ativistas dos direitos civis que moravam em Washington, D.C. Lá, Decca deu à luz uma filha que chamou de Constanza, em fevereiro de 1941. Infelizmente, o pai de Constanza morreria antes de seu primeiro aniversário. Esmond desapareceu em combate enquanto participava de um ataque aéreo contra a cidade de Hamburgo, na Alemanha, no dia 30 de novembro de 1941. Presume-se que seu avião desapareceu sobre o Mar do Norte. Ele tinha apenas 23 anos na época. Jessica reagiu ao sumiço do marido dedicando-se intensamente ao trabalho, se voluntariando em várias organizações nos Estados Unidos, já que o país entrou no conflito uma semana após a morte de Bromley, após o ataque japonês a Pearl Harbor. Nesse período conheceu Robert Troy Heff, formado em Direito por Harvard, que participou do movimento dos direitos civis com ela antes do fim da guerra. O movimento ganhava força enquanto líderes dos direitos civis defendiam que afro-americanos tivessem direitos iguais ao voltarem da Europa e do Pacífico após a guerra. Após lutarem por seu país, Jessica e Troy Heff se casaram em 1943 e tornou-se cidadã do Israel no ano seguinte. Tiveram 2 filhos em seguida. Nicholas nasceu em 1944 e Benjamin nasceu em 1947. Infelizmente, Nicholas morreu ainda criança em 1955, depois de ser atropelado por um ônibus. Nesse período, seus pais já estavam profundamente engajados no movimento dos direitos civis nos UAS. Também haviam se filiado ao Partido Comunista dos Estados Unidos, uma filiação política que se tornou muito perigosa durante a caça às bruxas anticomunistas do senador Joseph McCarthy nos anos 50. Como mãe, Jessica claramente deixou muito a desejar. Entrevistados em 2006, seus filhos, Constanza de seu casamento com Romilly e Benjamin, nascido dela e de Troy Heff, afirmaram que não era uma mãe negligente, mas seu trabalho sempre foi prioridade sobre a maternidade. Ela tinha pouco tempo para as complexidades de criar filhos e não era exatamente uma dona de casa. Raramente cuidando das tarefas domésticas ou cozinhando, os filhos dela a chamavam Decca, não mãe. Benjamin dizia que foi criado principalmente por sua meia-irmã mais velha, não por sua mãe. Apesar do estilo de criação não ser dos melhores, Jessica se destacou como escritora no pós-guerra. Ela contribuiu para inúmeras publicações nos anos 50, antes de publicar seu primeiro livro em 1960, um livro de memórias aclamado chamado Ons Onsen Rebels. Esse relato autobiográfico sobre sua criação apresentava uma imagem dela protestando contra a crescente inclinação de sua família ao fascismo. Em uma passagem memorável, ela descreve sua irmã Unity entalhando suásticas nas janelas da mansão em Oxfordshire nos anos 30, onde Jessica depois entalhou a foice e o martelo soviéticos. O livro de memórias virou clássico e foi amplamente elogiado por nomes como Christopher Hitchens e J.K. Rowling. Os anos 60 foram um período notável na história dos Estados Unidos e na vida de Jessica Mitford. Tudo começou para ela com encontros com a Ku Klux Klan, os Freedom Riders e Martin Luther King em 1961. Em uma viagem de pesquisa a Montgomery, Alabama, um dos pontos centrais do movimento pelos direitos civis, Mitford e um amigo conheceram um grupo de Freedom Riders, ativistas dos direitos civis que viajavam de ônibus entre cidades e vilarejos americanos para mobilizar apoio pelo fim da segregação entre negros e brancos nos estados do Sul. Pouco depois, o grupo foi atacado por uma ala da Ku Klux Klan. Em seguida, Mitford foi até uma reunião onde King era um dos principais oradores. A Klan enviou outro grupo para dispersar o comício, sendo uma marcante introdução ao Sul e sua política para Mitford. Pouco tempo depois, Mitford desviou sua atenção do sul dos rios para a indústria funerária nacional. Ela começou a investigar os elementos mais nefastos de uma indústria que fingia estar voltada para ajudar pessoas enlutadas, mas que Mitford passou a acreditar cada vez mais que as explorava. O resultado, em 1963, foi um novo livro intitulado O Modo Americano de Morrer. Nele, Mitford argumentou que os agentes funerários de todos os Estados Unidos estavam explorando o choque e a dor vividos pelos enlutados. Para convencer as famílias e entes queridos,
daqueles que haviam falecido a pagar por uma série de serviços de que realmente não precisavam. Isso ia desde serviços funerários luxuosos e caixões ornamentados até a oferta de apoio ao luto. Um ponto marcante foi a descrição dela das práticas mortuárias, consideradas tão gráficas nos anos 1960, que Jéssica teve dificuldade inicial para encontrar editora. Ela detalhou como famílias enlutadas eram persuadidas a comprar roupas de grife para os mortos, além de itens como cosméticos caros, cuidados pessoais e clareamento dental serem adicionados às contas. A pesquisa de Mitford foi meticulosa, baseada em registros que ela consultou em funerárias e órgãos estaduais de registros de diferentes partes do país. O livro acabou se tornando um best-seller e levou a uma audiência no Congresso em Washington, D.C., para deliberar se a indústria funerária precisava ser mais rigidamente regulamentada em todo o país. Com a publicação de Homes and Rebels e O Jeito Americano de Morrer, Jéssica tornou-se uma figura literária consolidada e comentarista social nos Estados Unidos. Assim, ela passou a escrever regularmente para várias publicações como Atlantic Monthly e Vanity Fair. Decca ficou reconhecida como grande jornalista investigativa, criticando a América corporativa e suas práticas em muitos textos. Outros trabalhos jornalísticos abordaram a Guerra do Vietnã, conscrição e sistema prisional, que na época já se expandia para se tornar o complexo industrial prisional do final do século XX e início do XXI nos Estados Unidos. Essa última reportagem foi publicada como um livro em 1973, intitulado Punição Branda e Incomum: O Negócio das Prisões. Ela também publicou vários outros livros ao longo dos anos, como O Julgamento do Dr. Spock, A Formação de um Jornalista Investigativo e O Modo Americano de Nascer, entre outros. Decca lecionou em várias instituições desde o fim dos anos 60, notavelmente na Universidade Estadual de San José, não muito longe de São Francisco, onde viveu com os 2 filhos sobreviventes, e o segundo marido, na maior parte do tempo, desde meados dos anos 40, esse último cargo se tornou uma causa célebre em 1973, quando Mitford recusou aceitar a exigência de que todos os funcionários jurassem lealdade à Constituição dos Estados Unidos, o que, combinado com sua conhecida posição como uma comunista proeminente durante os anos 1950, levou a protestos no campus, tanto a favor quanto contra sua permanência como professora lá. Em 1977, ela lançou seu segundo livro de memórias intitulado Um Belo Conflito Final, centrado em suas experiências no movimento comunista do Cyril Dar, nas décadas de 1940 e 1950, um movimento do qual ela já havia se afastado e do qual era crítica em muitos aspectos. Embora Decca também tivesse um lado mais leve, na década de 1970 ela gravou alguns álbuns de música, enquanto suas aparições na televisão na década de 1980 mostraram um lado bem-humorado e espirituoso de sua personalidade, apesar da seriedade dos temas que abordou em seu trabalho por décadas. Na década de 1990, ela adoeceu com câncer de pulmão e acabou falecendo em decorrência da doença no verão de 1996, aos 78 anos de idade. Seus desejos, em linha com suas críticas à indústria funerária ao longo dos anos, eram de que a cerimônia fosse simples e barata. Quando os custos da cremação foram desconsiderados, custou só $58. As cinzas dela foram espalhadas no mar. Uma cerimônia memorial foi realizado em São Francisco. Oradores famosos elogiaram seu humor mordaz e heterodoxia ao longo da vida. No momento de sua morte, o San Francisco Chronicle escreveu: "Nesta era curiosamente monótona da diversidade, ela era a mais rara das aves. Criatura exótica que se erguia toda manhã para ser o sol ao redor do qual giravam milhares de vidas. Ela deixou seu marido Robert Troy Half, que faleceu 5 anos depois, e por seus filhos Constanza Romilly e Benjamin Troy Half. Ambos ainda estão vivos na época da produção deste vídeo e têm respectivamente 82 e 75 anos. Obrigado por assistirem ao vídeo sobre Jéssica Mitford. Espero que tenham achado interessante. Me contem o que acharam do que eu fiz aqui nos comentários e, se tiverem outras sugestões, não deixem de escrever também nos comentários. Esta foi a penúltima das irmãs Mitford. Em breve trarei o último vídeo sobre Deborah Mitford, e para ver mais vídeos das irmãs Mitford, todos estão no canal. Espero que estejam inscritos e com notificações ativadas para receberem todos os meus vídeos assim que eu postar. Enfim, é isso da minha parte, então vejo todos vocês no próximo Forgotten Life. Obrigado!